Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje em mais uma aula do nosso discipulado. Tem sido uma bênção de Deus. Estamos hoje na aula 7 e já estamos a mais da metade, da nossa revista de lições bíblicas do discipulado. Falamos sobre conhecendo a Bíblia, conhecendo a Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja, conhecendo o valor da oração, o discípulo e a fé. E hoje nós vamos falar, na aula 7, o discípulo e a obediência. Amém? O texto de introdução que eu quero estar compartilhando com vocês se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Mas o que isso significa? Quando nós vamos para o texto de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, 1 Samuel, o capítulo 15, no versículo de número 22, no início do capítulo, só para vocês poderem ter um entendimento, o capítulo 15 ele vai falar sobre a guerra contra os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Eram povos, que eram povos que se consideravam povos inimigos do povo de Deus, dos israelitas, E na guerra contra os amalequitas, Saul, que era o rei de Israel, ele não seguiu à risca as ordens de Samuel, que era o profeta. Deus ele vai lá e dá uma ordem. Deus diz para Samuel para avisar Saul que o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel. Samuel fala assim com o rei Saul, e agora você escute isso que o Deus Todo-Poderoso mandou te dizer. Ele vai castigar agora os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas, quando os israelitas vieram do Egito. Agora você vai, ataca os amalequitas, destrua tudo, completamente tudo. Chegou o tempo, de Deus agir ali em favor do seu povo. E a ordem de Deus é que Saul, como representante ali do povo, como rei de Israel, fizesse, seguisse ali direitinho conforme Deus estava mandando. Deus estava dizendo que era para destruir os amalequitas. Não era para deixar nada, simplesmente nada, tudo era para ser destruído. E então Saul ele vai lá, se prepara tudo, direito, convoca o exército, os soldados, tal, faz toda aquela prevenção e sai no meio dos amalequitas. E o texto bíblico vai dizer que a ordem que foi dada ali para Saul, através de Samuel, é que tudo ia ser destruído, até os animais, todas as pessoas, tudo ali ia ser destruído, tudo. E então, Saul ele faz tudo conforme, Só que no versículo 7 vai nos mostrar, vai nos dizer, no versículo 7 do capítulo 15, vai nos dizer que Saul ele derrotou os amalequitas, só que ele prendeu Agag, que era o rei dos amalequitas. E Saul e os seus soldados não mandaram matar o rei dos amalequitas. Só que há um detalhe ainda. Também não mandaram matar as melhores ovelhas dos amalequitas. Não mandaram matar também os melhores touros dos amalequitas, os melhores bezerros, carneiros e tudo que era bom
que os amalequitas tinham, eles não destruíram. Só destruíram o que era imprestável, o que era sem valor. Aparentemente, parece que Saul ele não fez nada demais. No versículo 10, o Senhor vai lá, né? Deus vai lá e fala com Samuel, com o profeta Samuel. No versículo 11 ele vai dizer: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ele ficou triste com isso e a noite inteira ele orou em voz alta, né, a Deus em favor da vida de Saul. Ele ficava com pena, ele ficava intercedendo por Saul. E o versículo 12 vai continuar mostrando isso daí. Saul ele já havia abandonado Deus, né, ao desobedecer às ordens de Deus. E Deus também havia rejeitado já Saul como rei. Deus ele se arrependeu de ter escolhido Saul como rei, né? No versículo 11 fala isso, no versículo 35 também vai falar isso. E Deus vai lá e escolhe alguém que era melhor do que ele para ser o rei de Israel. No versículo 28 nós vamos ver isso. Então, e aí no decorrer aí do texto sagrado, né, Samuel chega e repreende ali, fala ali com Saul e tal. E no versículo 22, aí no versículo 20, só para vocês entenderem, Saul vai responder bem assim: mas eu obedeci a Deus, o Senhor. Respondeu Saul: eu saí como ele me ordenou, eu trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas, porém os meus soldados não mataram o melhor gado, as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de vocês. O Deus de você, ou seu Deus. Samuel respondeu: o que é que o Senhor prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que sacrificar-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. É por isso que Samuel fala isso daqui, ó, no versículo 22, com Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque Saul, além dele ele não ter seguido as orientações do Senhor, além dele não ter seguido as ordens do Senhor, ele desobedece e depois ele ainda transfere, veja bem, ele transfere a culpa para os soldados dele, né? E ainda ele entra com a justificativa, com a desculpa, porque todo desobediente tem uma desculpa, tem uma justificativa para tentar justificar a sua rebeldia. E aí ele ainda diz que o fato deles terem, né, dos soldados terem pego os melhores animais lá dos amalequitas era para oferecer em sacrifício ao Senhor. Aí é quando Samuel responde que o que é que Deus prefere? A obediência ou a oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que sacrificar, do que oferecer sacrifício. Então tem muita gente, abrindo parênteses aqui, tem muita gente que é dessa forma. Não quer obedecer, mas quer fazer sacrifícios para Deus. Só que o que o Senhor quer e prefere é a obediência. É a obediência. Amém? Mas só foi uma introduçãozinha aqui para vocês entenderem. Porque hoje nós estamos falando sobre o discípulo e a obediência. É um tema muito profundo, a questão da obediência, e que faz parte da vida cristã. Sem obediência, sem uma vida de obediência, não tem como a gente seguir a Cristo, servir a Cristo, ficar firme em Cristo. Vamos lá, a introdução da aula vai dizer assim: a obediência é o ato de submeter-se à vontade de alguém. O que significa obediência? É o ato da gente submeter, ou seja, se render, nos render à vontade de alguém. Nesta lição, porém, você vai aprender que, em se tratando do crente,
a obediência não é tão restrita como querem os conhecedores da filosofia. Ela está profundamente ligada à fé, através do qual nós somos introduzidos à presença do Deus invisível, a quem voluntária e conscientemente nos submetemos. Por crermos na sua soberania, ou seja, na soberania de Deus, sobre todas as coisas, nos dispomos a viver em obediência à sua palavra. É porque a gente crê que ele é Deus, é porque a gente crê que ele é rei, é porque a gente crê que ele é poderoso, é porque a gente crê que ele é criador, é que a gente crê, e é por causa disso que nós nos disponibilizamos a viver em obediência à sua palavra, em obediência à igreja e àqueles que ele estabeleceu para ministrar sobre o seu povo, que são os nossos líderes espirituais. Aí vem aí o tópico 1, os exemplos de obediência. A obediência ela é uma virtude exemplificada em todos os livros da Bíblia. Nela você também encontra registros sobre a desobediência e suas terríveis consequências. Cabe você olhar para estes exemplos e tirar lições que o ajudem a pôr em prática a obediência e não repetir os erros dos que não souberam honrar a confiança de Deus. Número 1. A obediência de Abraão. O que a gente pode aprender? Deus fez uma determinação, ao patriarca Abraão, baseada em algumas condições. Que condições foram essas? Em Gênesis capítulo 12, o versículo de número 1, vai dizer assim: certo dia o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Você descobriu que Abraão deveria deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seus pais, e seguir para uma terra distante, a qual ele não conhecia. Só que essas condições, elas implicavam basicamente numa coisa, a obediência. Fica claro no texto, irmãos, que ele dependeria exclusivamente da direção de Deus. Quando Deus manda Abraão sair do meio da parentela dele, por que Deus faz isso? A parentela de Abraão era idólatra. Os pais de Abraão eram idólatras. A família, a terra de Abraão era idólatra. E Deus escolhe esse homem, a qual vivia nesse contexto, a qual, humanamente dizendo, poderia ser o homem menos provável, menos que se encaixaria dentro desse contexto para servir ao Deus vivo, ao Deus invisível, ao Criador dos céus e da terra. Mas Deus olha para Abraão e escolhe Abraão. Deus vê nesse homem o que talvez, humanamente dizendo, nós não iríamos ver. E o primeiro desafio que Abraão tem aí ele recebe uma ordem de Deus para sair do meio de todo esse contexto, para sair do meio da sua família, para sair sem saber nem para onde ele ia e seguir apenas a direção de Deus, apenas confiar no Senhor. E é basicamente isso que Abraão faz, Você ainda descobriu aí através do versículo 1, ainda que a obediência ela não impõe só condições, mas ela traz também privilégios, Privilégios. Se você for continuar lendo o texto, Deus ele vai continuar dizendo, ele primeiro dá essa ordem para Abraão e depois ele vai dizer, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, ou seja, conhecido, e você será uma bênção para todos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então Deus vai lá e faz uma promessa para Abraão. Deus dá aquela ordem desafiadora e, consequentemente, depois dessa ordem vem as promessas, os privilégios, as condições.
Abraão, ele seria pai de uma grande nação, né? Ele seria uma pessoa abençoada, engrandecido, seria uma bênção para todas as famílias da terra e mais, aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados e os que amaldiçoassem Abraão seriam também amaldiçoados. Vale lembrar aqui que todas as vezes em que Deus determinou alguma coisa a alguém, o intuito não era o obedecer por obedecer, ou simplesmente fazer valer a sua soberania. Deus sempre tinha um propósito com aquilo. Quando Deus, né, ele vai lá e fala para Saul para fazer, seguir aquela ordem daquela forma, é porque Deus tinha um propósito através daquilo ali. Quando Deus vai lá no Jardim do Éden e dá uma ordem lá e fala para Adão e Eva, né? Fala para Adão que não era para comer aquilo tal. Deus não estava querendo. Deus nunca, quando ele dá uma ordem, ele está só para mostrar que ele é poderoso, só por obedecer por obedecer. Sempre por trás da obediência a Deus, da confiança em Deus, há um propósito, há um para quê, há um porquê. Deus, ele trabalha, ele não trabalha por acaso, né? Então, a gente precisa entender isso. E aqui está dizendo, havia um propósito pré-estabelecido. Nesse caso, o propósito maior era formar uma nação pela qual o Redentor Jesus Cristo viesse ao mundo, né? Se Abraão não obedecesse, ficaria privado do privilégio de constar em sua biografia o registro de progenitor da raça judaica que trouxe o Salvador da humanidade. Outro fato a destacar é que a obediência do patriarca não foi um ato robótico, como se não tivesse personalidade. Ele o fez por saber a quem estava obedecendo e ele foi movido pela fé. Abraão, ele não obedeceu por obedecer, ele sabia, né, quem ele estava obedecendo. Usou a sua fé, ele foi movido pela sua fé. Por isso o seu nome ele vai constar lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Não obstante Abraão ser um exemplo de obediência, houve um momento em que sua vida, cuja precipitação trouxe consequências. Né? No decorrer da vida de Abraão, mesmo Abraão sendo um homem onde a fé dele, né, destacava, teve um momento da vida dele em que a precipitação trouxe consequências drásticas que repercutiram até os dias de hoje. Foi quando Deus prometeu para ele um filho. Ele já era um velho, né? Está registrado em Gênesis 15, em Gênesis 16 também. E ele foi induzido pela sua mulher, Sara. Sara já não acreditava mais na capacidade dela de gerar, nem mesmo através de uma intervenção divina. E Abraão acabou tendo um filho com a sua serva Agar, que era algo fora do plano de Deus. A própria Sara foi que induziu Abraão a fazer isso, para que ele pudesse ter descendentes. O resultado é que logo começaram a surgir os conflitos, principalmente depois que nasceu Isaac, que era o filho da promessa, que é o filho que Deus realmente prometeu. E ainda hoje, irmãos, as consequências aí estão com as hostilidades entre árabes. Esses árabes que vivem em conflito, em guerra com Israel, são os descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão, com a sua serva Agar. E os israelitas, que são os descendentes de Isaac. Então, até hoje, eles vivem em conflito. Então, o fato de Abraão não ter esperado no Senhor e não ter confiado no Senhor, sendo induzido pela sua esposa, até hoje tem consequência disso. Porque quando nós desobedecemos, não somos somente nós que somos prejudicados, mas todos à nossa volta. Até a nossa descendência ela é prejudicada. E o segundo ponto aqui é a obediência de Paulo. Nós falamos agora sobre a obediência de Abraão. A gente
tem pontos positivos de Abraão para aprender com ele, e também temos pontos negativos, né, para aprender, não cometermos os mesmos erros. A obediência de Paulo. O apóstolo Paulo certa vez declarou: não fui desobediente à visão celestial. Atos 26, 19. A frase isolada ela pode parecer simplista, mas olhando sob a perspectiva da vida do apóstolo desde a sua conversão, verifica-se que ela reflete a realidade. Eu vou abrir aqui o texto de Atos 9:15. A aula de hoje pode acabar ficando um pouco extensa, porque eu nunca leio assim os textos, né, para não ficar um vídeo muito grande. Diz assim: mas o Senhor disse a Ananias, vai... Aqui eu vou tentar resumir aqui. O capítulo 9 de Atos, ele está falando sobre a conversão de Paulo, né? Deus vai lá e fala para Ananias que ele tinha escolhido um homem, né? Lá entre os judeus, para poder servir a ele e tal. E quem era esse homem? Paulo. Paulo, quem foi Paulo? Paulo era alguém que era fiel ao judaísmo. Paulo era um homem que perseguia os cristãos da época. Paulo era alguém que, além dele perseguir, ele matava os cristãos. Então, assim, todos temiam Paulo, todos tinham medo de Paulo. E Deus vai lá e dá essa ordem para Ananias ir lá pregar para Paulo, visitar Paulo. E após esse encontro que, né, o Senhor Jesus ia se revelar a ele, realmente, na estrada de Damasco, ficou claro, né, desde o início, o Senhor aparece ali para Paulo e ele fala, ele ainda era Saulo, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, Senhor, eu nunca te persegui e tal. Aí o Senhor chega a dizer para ele que quando está perseguindo o povo dele, está perseguindo ele. Então isso é até muito forte para a gente refletir em cima disso. Voltando aqui para a lição, na estrada de Damasco ficou claro desde o início o seu propósito para com o então perseguidor do evangelho. Paulo, ele era um perseguidor do evangelho. Ele era um vaso escolhido para proclamar salvação, né, aos gentios. Então, Deus escolhe Paulo a partir daquele encontro que Paulo tem com Jesus. A vida de Paulo nunca mais foi a mesma. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. E Paulo, ele abraçou assim, o evangelho de tal forma que foi um dos homens que mais foi fiel, né, às escrituras, ao evangelho. Paulo era alguém estudado, que tinha formaturas, né, que tinha um entendimento. E Paulo, ele passa a pregar, a fundar as igrejas. A maioria dos livros da Bíblia e do Novo Testamento são as cartas de Paulo. Paulo, ele foi açoitado inúmeras vezes. Paulo, ele foi perseguido, ele foi preso. Paulo, ele sofreu por causa do nome de Jesus. Ele sofreu por causa do evangelho. E Paulo, ele era apaixonado, né, pelo evangelho, ele era apaixonado pelo Senhor, assim, de tal forma que Paulo, ele é um exemplo para a gente, para o cristão. Um exemplo de obediência, um exemplo de fé, um exemplo de persistência. Um exemplo, assim, né, a ser seguido mesmo. E, como aqui está dizendo, ele era um vaso escolhido para proclamar a salvação aos gentios. Quem é os gentios? Era aquele povo que não fazia parte de Israel, como, por exemplo, nós, né? Quem é que não fazia parte do povo de Israel? Todos aqueles que moram fora de Israel, né? E até chegar a nós, que nós fazemos parte desse povo também, dos gentios. Agora, faça você mesmo uma avaliação e veja se não foi isto mesmo que aconteceu com Paulo. Foram 3 viagens missionárias, alcançando toda a Ásia e também a Europa. Em Roma, as paredes da prisão domiciliar não foram suficientes para impedir que realizasse o seu ministério. Ou seja, Paulo nem preso, nem né, dentro da cadeia, nem sofrendo o que ele sofria, era capaz de impedir Paulo de pregar o evangelho. Ele tinha muita fome
de anunciar a palavra do Senhor, de propagar o evangelho. Paulo, ele ganhou muitas almas, né? Ele foi um missionário, ele foi assim um exemplo mesmo. Dali irradiou o evangelho, não só através daqueles que o visitavam, mas por intermédio das diversas cartas. Muitas cartas, muitos livros que tem aqui na Bíblia, que são cartas de Paulo, ele escreveu da cadeia. Ele preso por pregar o evangelho, e aí as pessoas iam visitar ele pregava para essas pessoas, ele mandava as cartas para as igrejas que ele tinha fundado, a igreja ia crescendo, né? E uma bênção de Deus. Ao lado de outras escritas fora da prisão, elas passaram a compor o cânon, a Bíblia Sagrada, através do qual hoje eu e você somos abençoados, né? Através da Bíblia Sagrada. O mundo todo foi beneficiado pela obediência de Paulo, que ao fim da vida pôde dizer, olha o que ele falou quando ele estava perto, né, de morrer com o Senhor. Ele disse assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. É um privilégio alguém poder chegar no fim da vida e dizer isso. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. O mais importante, muitos, né, acabam a carreira, mas se perdem no meio do caminho, abandonam a fé, não combate o bom combate, ou seja, não faz aquilo que Deus chamou para fazer e não faz a diferença na vida de ninguém. Paulo foi um exemplo de cristão que fez a diferença na vida de milhares de pessoas e faz a diferença até hoje nas nossas vidas através aqui da Bíblia Sagrada, de vários registros, né, que tem aqui, do exemplo dele aqui pra gente. E nós fomos chamados também para fazer a diferença. Através da nossa obediência, muitos serão alcançados. O segundo, a quem devemos obedecer? A partir dos exemplos que foi citado aí, surge a pergunta: a quem nós devemos obedecer? A nossa obediência, ela é a Deus, em primeiro lugar. Nós precisamos entender isso, que em primeiro lugar nós precisamos obedecer é a Deus. Quando nós temos esse temor de obedecer a Deus, não precisa ninguém estar nos olhando, não precisa ninguém estar nos vendo, não precisa ninguém estar sabendo, né? Nos enxergando. Nós temos temor a Deus, sabemos que Ele está nos vendo. Então, em primeiro lugar é obedecer a Deus. Mas como obedecer-lhe? Se Ele é invisível e transcendente. Primeiro, devemos obedecer a Deus através da sua palavra. Não obstante a sua palavra transcendência, ou seja, a sua elevada posição como Criador de todas as coisas, que habita num alto e sublime trono. Deus se revelou a nós através da sua palavra e de Jesus Cristo, seu Filho. Portanto, ao estudarmos a Bíblia, descobrimos os princípios que Ele estabeleceu para reger a nossa vida como cristãos. Então, não tem como eu ser obediente a Deus se eu não conhecer a palavra de Deus. Se eu não ter o desejo, o interesse, a curiosidade de conhecer a palavra, de examinar a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que eu vou saber o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa regra áurea de fé, o padrão de obediência para com Deus. O Espírito Santo, por sua vez, ilumina a nossa mente e nos ajuda a descobrir como pôr em prática em nosso cotidiano os mandamentos bíblicos. Ele é o melhor intérprete das Escrituras. É o Espírito Santo que nos ajuda a entender a Bíblia. Segundo, primeiro nós entendemos que nós precisamos obedecer a Deus em primeiro lugar. E como é que nós obedecemos a Deus? Através da sua palavra. Em segundo, quem é que nós devemos obedecer? A igreja. A igreja é a fiel depositária do plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo. A ela nós estamos ligados mediante o Novo Testamento, o Novo Nascimento. Assim sendo, devemos obediência à igreja. No primeiro concílio da igreja em Jerusalém, relatado em Atos 15, está claro que ela teve a participação nas decisões sobre o que os gentios deveriam
ou não acatar. É sempre bom lembrar que esta obediência é à luz da palavra e não ao contrário. Não é a igreja que estabelece o que a Bíblia ensina, que isso fique claro, mas é a Bíblia que estabelece o que a igreja deve fazer. Se a igreja ela não for regida pelo que a Bíblia está ensinando, nós não devemos obedecer. Está errado, né? A igreja ela precisa estar pautada e baseada e direcionada pela palavra de Deus. Aí sim, nós devemos fidelidade e obediência à igreja. Amém? Tudo quanto ela faz, a igreja, ou ensina, não pode basear-se em textos isolados. A igreja ela não pode ficar pegando textos isolados, irmãos. Mas ela precisa estar baseada nos princípios gerais da Bíblia. Um princípio ele só pode ser considerado se tiver apoio em toda a palavra de Deus. Porque tem muita gente que usa a Bíblia, cita versículos da Bíblia, e eu falo muita gente, eu falo até denominações, eu falo até religiões. Não é só porque um lugar abre a Bíblia, usa a Bíblia, ou fala da Bíblia, ou fala de Deus, que Deus está ali. Que aquele lugar é direcionado por Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, essa maturidade. Ah, mas ele é usado por Deus, ele fala de Deus, ele prega. Cuidado. A palavra de Deus, ela tem um contexto geral. E se eu pego trechos isolados, textos soltos, para dizer, por exemplo, tal coisa é errado, ou tal coisa é certo, trechos, não, eu preciso entender quem foi que escreveu essa passagem, por que foi escrita, estava dentro de que contexto, o que estava acontecendo ali, foi escrita em primeiro lugar para quem, para depois eu entender, depois que eu entender isso daí, aí agora eu vou entender o porquê que isso se aplica a mim, o que eu aprendo agora com isso aí, entendeu? Então, o exame das escrituras, a forma correta da gente examinar as escrituras, não é eu já chegar a pegar um texto bíblico, ou ouvir um texto bíblico acerca de algo e já trazer para a minha vida. Entendeu? Ah, Deus está me falando isso, está me falando aquilo. Não é bem assim. A forma correta é a gente primeiro entender quem foi que escreveu esse texto, por que ele foi escrito, foi para quê, foi para quem, qual foi o objetivo. Aí depois que eu fizer esse entendimento, aí agora eu vou procurar, né, trazer para mim. O que eu posso aprender com isso aqui? Igual hoje a gente falou aqui nessa aula sobre o que aconteceu ali com Saul. Não foi isso? O que aconteceu ali com Saul, o que Deus mandou ele fazer e o que foi que ele realmente fez. Aí a gente primeiro entendeu o que aconteceu, né? O porquê que Deus tinha um propósito através disso aí. Mas Saul não obedeceu, o que foi que Samuel chegou e falou para ele e tal. De forma assim geral, mas nós entendemos o porquê desse versículo aqui, ó. Aqui no início da lição está falando só sobre o versículo. Mas como é que eu vou entender por que Deus está falando é melhor obedecer do que sacrificar? É melhor atender, né, o que Deus fala do que ir lá e queimar gordura de carneiro? Mas por que está falando isso? Então eu preciso entender, olhando para o texto todo, quem foi, por que Deus falou isso? Deus falou isso através de quem? Por causa de quê? O que aconteceu? Entendeu? Depois é que eu vou trazer para mim. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso extrair daqui como reflexão para a minha vida? E vai ter texto que eu vou poder fazer isso. Vai ter texto que já não cabe. Então, irmãos, a gente precisa ter essa cautela, esse entendimento e esse cuidado. Aí, voltando aqui para a lição. Vai dizer assim...
tudo quanto ela faz, né, que a igreja o ensina, não pode basear-se em textos isolados, mas nos princípios gerais da Bíblia. Já falei, um princípio só pode ser assim considerado se tiver apoio em toda a palavra. Já falei também. Se não pode ser uma boa opinião, mas não um princípio bíblico. O grande erro da igreja romana, qual é a igreja romana? A igreja de Roma, que no caso é a igreja católica hoje. Entre outros, ao longo da história, foi que, para justificar suas heresias, inverteu o papel. Ela passou a ser mais importante do que a Bíblia e a opinar o que ela ensina. A Igreja Católica hoje, eles valorizam e priorizam muito mais o que a Igreja fala, o que a Igreja ordena, o que a Igreja ensina, o que a Igreja crê, né? O que a Igreja, as regras da Igreja, os costumes da Igreja, os dogmas da Igreja, eles valorizam isso aí muito mais, colocar isso aí acima da Bíblia. E quando a gente faz isso, a gente tá perdido. A gente se perde, aí já era. A igreja não tem que estar acima da Bíblia. Tem até um vídeo, depois eu posso até colocar ele aqui para vocês. Tem um videozinho de um padre falando isso, que ele fazendo essa crítica, ele falando que a igreja está acima da Bíblia Sagrada, que é a Bíblia que tem que se render à igreja e não a igreja se render à Bíblia. Então já se perdeu aí. Por quê? Porque a Bíblia ela é universal, ela é única. A Bíblia ela é a palavra de Deus. É a igreja que tem que estar sendo guiada pela palavra de Deus, e não a palavra de Deus ser guiada pela Bíblia, pela igreja. Não existe isso, né? Então, quando a igreja ela passa a ser mais importante do que a Bíblia e a opinar o que ela ensina, nós devemos, portanto, ter em mente que a palavra de Deus é sempre a base da nossa obediência. Por exemplo, se a Bíblia está falando isso e aquilo, acerca de alguma coisa, e a sua igreja está falando outra coisa, e aí você vê na Bíblia que não é bem aquilo ali, aí tem que cair fora. Não, sabe? Tem que parar, analisar, falar, não é bem por aí, tá errado, porque a Bíblia fala assim, assim, assado, tal. Então, assim, são essas coisas que a nossa regra de fé, maior de fé, tem que ser a Bíblia. E quando a gente conhece a palavra de Deus, nós cometemos menos erros, nós nos livramos muito de cometer certos equívocos e nos perder aí no decorrer. Terceiro, devemos obedecer também aos nossos pastores. Então, o primeiro é obedecer a Deus através da sua palavra. Segundo, devemos obedecer à igreja, mas sempre sabendo que a igreja ela precisa estar abaixo aí da palavra, ser regida e guiada pela palavra, né? A gente conhece muita igreja aí que coloca a igreja acima de... Eu conheço, tem uns crentes que eles têm uma mania de dizer assim, né? É de uma determinada igreja. Quando você fala alguma coisa assim, a gente vê que eles não têm um entendimento da Bíblia. É muito raso. Aí fala assim, você não faz isso, tal coisa, por causa de quê? Falar, porque a minha igreja não permite. A minha religião não permite. Eles têm essa fala. E aí eles nunca usam assim, é porque a palavra de Deus, isso aí vai contra a palavra de Deus. A gente não vê essa fala deles, porque eles não aprofundam na palavra, não conhecem a palavra, eles só ficam com aquilo que a igreja fala que é. Eles não examinam a palavra, eles não estudam a palavra, não meditam na palavra. Então, se a igreja falar lá que sabão é carne, eles vão comer o sabão porque a igreja falou que é carne. Então isso é muito perigoso, né? Então precisamos ter o hábito, o costume, precisamos valorizar aí a escola bíblica para a gente aprender, os estudos bíblicos, né? O discipulado, enfim. Senão eu vou ficar aqui falando o tempo todo. Então a gente aprendeu, né, esses dois aí. E o terceiro é que nós devemos obedecer aos nossos pastores. Aqui diz assim:
Se a Bíblia é a nossa autoridade suprema, ou seja, maior, ela determina que devemos também obedecer aos nossos pastores. Leia o que está escrito em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Vamos lá. Hebreus 13, 17. Deixa eu abrir aqui rapidinho o texto para a gente poder falar um pouquinho. Estão percebendo que a aula já tá mais assim profunda, né? Porque 13, 17, tá dizendo assim: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Esse versículo é muito claro, é muito forte, né? O que o autor tá trazendo é que a igreja deve obedecer os seus líderes espirituais, né? Os seus pastores, né? Seguir as suas ordens. Por quê? Porque os pastores são os representantes ali. Então, todos os líderes espirituais, os líderes religiosos, os pastores, aqueles que foram escolhidos por Deus para cuidar do rebanho do Senhor, eles vão ter que prestar conta a Deus. Então, a responsabilidade sobre eles é bem maior do que a de qualquer outro irmão da igreja. Então, a responsabilidade sobre ele, o peso sobre ele é bem maior. Ele vai ter que prestar conta a Deus, né? Da alma de cada um. Porém, o autor ele vai complementar dizendo: se vocês obedecerem, eles vão fazer o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles vão trabalhar com tristeza, e isso não é bom para ninguém, nem para ele, nem para ninguém, né? Então é muito interessante, porque a gente que tá à frente da obra, a gente sabe, né, como é triste a gente lidar com alguém que tem problema em obedecer. Como é triste a gente lidar com alguém que tem problema em submeter, em respeitar, em honrar. Isso traz tristeza ao nosso coração, sim, e acaba ficando o fardo ainda mais pesado, né? E isso é ruim para todo mundo, né? Inclusive para a igreja. Não obstante ser a salvação individual, é claro que nós sabemos que a salvação ela é individual, você descobriu que a responsabilidade de ministrar as nossas vidas é do pastor, né? De quem Deus vai cobrar, né, a prestação de contas um dia. Cabe, né, ao pastor, ao líder, portanto, expor a palavra para o nosso ensino, para o nosso crescimento espiritual. Como determina a Bíblia? Cabe a você atentar aos seus conselhos, né, aos conselhos dos líderes, ouvir as suas recomendações, obedecer sempre. Aqui vale a seguinte cautela: se por acaso o seu pensamento estiver divergindo, ou seja, diferenciando do que pensa a unanimidade da igreja, acenda uma luz de advertência, pois o Espírito Santo não é capaz de divergir, ou seja, de dividir de si próprio, dando-lhe uma iluminação diferente daquela concedida aos seus líderes e à sua igreja. O que o autor aqui está querendo dizer? Talvez a sua igreja, os seus líderes, tá caminhando assim. Mas aí você começa a ter uns pensamentos totalmente diferentes, totalmente contrário, totalmente oposto. E aí você começa a achar que é você que tá certo. Aí aqui tá dizendo para você já acender a anteninha aí. Isso não é cabível, não é viável. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não se divide, ele não existe o Espírito, né, nesse sentido. O Espírito Santo, ele vai dar a iluminação, ele não vai dar uma iluminação para você exclusivo, diferente do que ele está dando para a igreja, diferente do que ele está dando para os seus líderes.
Só é de Deus se for uma coisa que está em concordância. Só é de Deus se for uma coisa que está, né, dentro do contexto, dentro daquilo que é viável, daquilo que é saudável. Então, se é algo que é totalmente aí, que vem para dividir, para causar, a gente já tem que ficar aí com a antena ligada. O que seria de fato. Agora nós vamos falar sobre os efeitos da obediência. Observe, segundo a Bíblia, os efeitos da obediência na vida dos que a praticam. Primeiro, eu vou falar aqui agora bem de forma rápida, porque a aula ficou bem grande, por conta que eu comentei muito essa aula. Então, eu vou falar agora de forma bem mais rápida, tá? Efeitos da obediência. Nós já entendemos aí a importância de obedecer, nós já entendemos quem nós devemos obedecer, nós já entendemos a responsabilidade e a importância disso. Agora nós vamos falar os efeitos que ela causa, né? Primeiro, os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo. Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Segundo, os que obedecem a Deus são inabaláveis. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Terceiro, os que obedecem a Deus são conhecidos. Romanos 16:19 diz: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples do mal. Quarto, os que obedecem a Deus o glorificam, visto como na prova dessa administração glorifica a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para que eles e para com todos. E quinto lugar, quem obedece a Deus é irrepreensível. Filipenses 2, do 12 ao 15 vai dizer: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, Paulo está dizendo, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, a obediência, ela tem benefícios. A obediência, ela gera bênção. Ela nos traz privilégio. Obedecer, com certeza, é melhor do que sacrificar. De nada adianta a gente querer fazer coisas para agradar a Deus se a gente não tiver um coração obediente. Quem obedece a Deus, obedece automaticamente os seus pais, obedece aos seus patrões, obedece aos seus líderes espirituais, obedece à esposa, obedece também ao seu esposo. Então, quem obedece a Deus automaticamente não tem dificuldade de obedecer mais ninguém, que deva obedecer às autoridades, né? As suas autoridades. Então, a obediência é um princípio lindo, maravilhoso na vida do crente, do cristão, que entende a importância dela. Discipulado vai dizer assim: faça um propósito, a partir de agora, de ser um exemplo de obediência para aqueles que se converterem depois de você. Lembre-se que eles precisam ter um modelo de vida condizente com a palavra de Deus, e você pode ajudá-lo com o testemunho de sua sujeição a Cristo. Segundo, você deve estar em sintonia com o pastor de sua igreja, procurando obedecer-lhe à luz da palavra de Deus, pois, a ele Deus consistiu para apacentar o rebanho. Terceiro, evite as murmurações, não participe de grupos dissidentes e não siga o conselho daqueles que são desobedientes, que não querem submeter-se às normas da igreja, rebelando-se contra ela. Quarto, qualquer que seja a circunstância, saiba que Deus é o dono da igreja e o Senhor é o dono do tempo. Ele tomará na hora oportuna as providências cabíveis. Quinto, não obedeça apenas por obedecer, mas que sua submissão seja fruto de uma razão maior, a fé no Todo-Poderoso. Amém? Verifique o que você aprendeu. Primeiro, quais os privilégios
Deus prometeu para Abraão pela sua obediência? Segundo, quais foram as consequências da precipitação de Abraão em não esperar o filho da promessa? A gente viu aí, né? Terceiro, cite 2 efeitos da obediência. Nós falamos sobre 5 efeitos da obediência. Aqui está pedindo para você citar 2. A quem devemos obedecer segundo o estudo dessa lição? Nós devemos obedecer quem? Muito fácil. Por que devemos obedecer aos nossos pastores? Por causa de quê? Muito fácil, muito fácil. Que aula maravilhosa. Que lição abençoada. Para mim serviu muito e eu espero que tenha edificado também a sua vida. Né? Em nome de Jesus, eu peço a todos vocês que acompanhem as aulas, porque isso você só tem a ganhar com isso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. A aula ficou bem maior do que a normal, mas foi necessário a gente dar uma aprofundada a mais, devido o tema ser um tema assim mais propício aí, né? Mais assim, com mais uma necessidade de falarmos de forma mais aprofundada, tá certo? Qualquer dúvida pode falar, qualquer coisa pode procurar, e Deus abençoe a vida de todos. Graça e paz.